igreja testemunha a favor de Deus, mas ela tem um preço. Eu quero começar essa reflexão lendo para você Atos dos Apóstolos 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Que quadro tremendo! E muita gente sonha em isso virar realidade no nosso meio. Mas tudo tem um preço. O versículo anterior diz que eles, depois de serem perseguidos, oraram debaixo de perseguição, escondidos, com medo, clamaram a Deus. Deus renovou o coração deles, a fé, eles perderam aquele medo, desenvolveram ousadia e clamaram a Deus, e o chão tremeu. E eles sentiram o poder de Deus os enchendo. A partir daí, eles tiveram mais coragem de viver o Evangelho. Mas para viver este Evangelho, cada um abria mão do que era exclusivamente seu. Todos tinham tudo em comum. Esse alvo de comunidade, uma vida comum, é um alvo muito elevado e muitos não querem. Claro que quem tem muito prefere viver uma vida isolada. Quem tem pouco vai gostar de dividir tudo, mas quem tem muito, em princípio, não gosta de dividir. O que a Bíblia diz é que todos compartilhavam o que tinham. Quando alguém tinha um carro, não era seu, o carro é da igreja, é para servir aos irmãos. Você tem uma casa, sua casa não é somente sua. Ela é um centro de pregação do Evangelho para abrigar os irmãos, praticar a hospitalidade. Você tem um terreno, um sítio, uma propriedade, está entregue ao Senhor. Mesmo que você explicitamente não venda, mas você oferece à igreja, a Deus, aos irmãos, para ser usada para a glória de Deus. Este é o propósito e é o que nos é dito aqui. Alguns vendiam, certamente, talvez não todos, mas alguns vendiam suas propriedades e davam o dinheiro. Eles entendiam que isto era uma ordem de Jesus, já que eles não iriam precisar daquela propriedade, vendiam e entregavam o dinheiro todo. Quando alguém tinha uma casa, a casa era a única coisa que a pessoa tinha, ela não vendia a sua casa, mas ela entregava a Deus abrindo sua casa para a igreja. Então não era mais somente sua, era para abrigar os irmãos, fazer reuniões. Isto era dar para Deus a sua casa. E a maioria fazia isto, de forma que havia uma vida muito comum. A igreja era unida, a unidade testemunhava a favor da presença de Deus ali. O mundo todo sabia que Deus estava presente, porque eles eram unidos, tinham amor uns aos outros. A seguir, o texto fala do Barnabé, que deu tudo para a igreja. Ele vendeu uma propriedade e entregou o dinheiro todo. O Ananias e Safira quiseram imitar e deram uma parte, digamos, a metade, e guardaram a outra metade. E Deus os puniu, os castigou por causa da mentira. Deus não quer uma obra de aparência. Cuidado com campanhas. Existe muita campanha nas igrejas que inclui mentira, engano, falsidade, hipocrisia. Igrejas que fazem campanha, mas o líder que está lá na frente não entra na campanha. Ele não dá nada para a campanha, não. Pelo contrário, ele recebe da campanha. Mas para pedalar a campanha, ele combina com 2, 3 irmãos. Olha, quando eu falar quem dá R$500, quem dá R$1.000, você vai lá na frente. Não vai dar nada não, mas só para fingir que dá, para puxar os outros para darem também. Isso tem muito, eu já ouvi de muito testemunho de pastores e líderes fazendo isso e combinando coisas desse tipo para pedalar
a contribuição dos irmãos. Senão a pessoa vai dar 5, 10 reais só. Então a gente tem que motivar para dar 50, dar 100 reais, 500 reais. Então quando falar em 2.000 reais, não vem ninguém. Mas quando eu falar em 1.000 reais, então vem uma pessoa. É combinada, não vai dar nada não. Aí quando falar em 500 reais, aí talvez apareça espontaneamente alguém que dê 500 reais. Aí quando falar em 200 reais, a gente pedala com mais 2 ou 3 que vão lá para pedalar outros também. E assim é uma motivação para dar com fingimento, com falsidade. Lá na igreja em Jerusalém, Deus puniu, castigou severamente o Ananias e Safira porque deram, mas com mentira. Se Deus fizesse isto hoje, muita gente morreria. Mas isso não é o cerne da questão. O dar dinheiro para Deus não é o mais importante. Tem que dar o coração, a sua vida. Não é dinheiro que agrada a Deus. Hoje nas igrejas é só dinheiro o que eles querem. Mas para Deus não é. O dinheiro não é o mais importante. Você é mais importante do que o dinheiro. Se você não dá a sua vida, que adianta dar dinheiro? Se você não abre sua casa, se a sua vida não é do Senhor, que adianta você dar muito dinheiro? Para Deus não vai ser solução. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua vida toda. É diferente. A obra de Deus tem um preço, a mensagem precisa ser verdadeira. Os líderes precisam viver na verdade, uma vida humilde, simples e serem coerentes. Normalmente, líderes que fazem campanha atrás de dinheiro, eles não dão nada não, só querem que o povo dê e eles se aproveitam. Mas não é isso que Deus quer fazer. Os líderes são os primeiros a dar e o exemplo para os outros. Os líderes vivem uma vida de simplicidade para que os outros vejam. É assim que Deus quer todos uma vida em comunhão, uma vida em comum. Comunidade é um termo que apareceu mais recentemente, mas é antigo, é da Bíblia. A comunidade dos fiéis, a comunidade dos irmãos, a comunidade dos cristãos, como eles viviam, a comunidade. Comunidade fala de ter uma vida em comum. E igreja se generalizou para um tipo de organização que tem um templo e faz reuniões religiosas, as pessoas vêm para aqueles serviços ou reuniões religiosas e depois vão embora e não tem compromisso nenhum. Comunidade é diferente, é todo dia uma vida em comum. Como a gente não pode ter uma vida em comum com 500 pessoas, a gente convive com uma célula de meia dúzia, 10, 12 pessoas com quem nós temos comunhão diária, todos os dias. Nós amamos, sabemos o que esses irmãos fazem, damos para as necessidades deles, eles dão para suprir nossas necessidades também. E assim esta comunhão é um testemunho para Deus, é um testemunho de amor, da presença de Deus no nosso meio. Deus quer restaurar essa visão da igreja como uma comunidade, pessoas que vivem uma vida de compromisso, de amor, de unidade, em comunhão, uns conhecendo a vida dos outros. E é claro que o pecado não vai ficar escondido, a pessoa vai confessar no seu grupo e se ela quiser esconder, o Espírito Santo vai revelar, não tem jeito, os outros vão saber. Deus quer que tenhamos uma vida limpa, aberta, transparente, em comum. Você participa de uma comunidade assim, de um grupo, sua vida está em comunhão com outros irmãos, como era a igreja primitiva? Pense nisto. Gráfica Time, uma dose de criatividade, dando vida à sua ideia e propaganda.